que estão iniciando lá. Também, eu estou ficando com pé assim, só para vocês verem meu tênis, tá? Tá? E eu também trabalho, também sou voluntária também numa agência missionária, que é chamada ID também, por Jesuicidência. Eu falo que o Senhor, Ele mandou, Ele falou assim, ID por todo mundo. Eu falei, ID, então eu estou indo, e Deus é tão bom que me deu um ID duplicado. Então, tenho Missões ID, onde eu trabalho um projeto chamado Refúgio, onde a gente trabalha a implantação de escolas de educação infantil para lugares onde não tem acesso, as crianças não têm acesso na infância. Então, a gente já participou, já montamos uma escola em Moçambique, na África, montamos em Kinga, também na África, montamos na Jordânia, que foi o maior desafio ministerial para nós, que foi agora em novembro, né, onde a gente implantou uma escola cristã sem falar de Cristo. Então, imagina o desafio que foi. Né? Foi cultura, foi tudo muito diferente para nós. No sertão do Rio Grande do Norte, em Tabuleiro Grande, e outros projetos. Aqui no Rio de Janeiro abrimos uma agora, tem menos de 15 dias, que é ali em São Cristóvão, na Nova Vida de São Cristóvão, o primeiro refúgio implantado dentro de uma igreja, onde é usado o espaço do Ministério Infantil. E a gente ora, né, para que o Senhor abra as portas e a gente consiga levar a palavra de Deus através da educação. São duas coisas que eu acredito muito que transformam, a educação e a palavra do Senhor. Então, as coisas se uniram ali, e eu amo o refúgio, eu amo esse projeto, eu acredito muito nele, e tem dado certo, graças a Deus. Esse ano nós vamos fazer, eu estou indo para o Amazonas, né? Foi ano passado, esse ano a gente está retornando para fazer um evangelismo lá, mas a gente faz o integral, né? Os pais, as mulheres, os jovens, então a gente vai numa equipe chamada ID Jovem. Eu falo que eu sou ID Velha, porque eu sou a mais velha do grupo, então eu falo que eu sou do ID Velho. Então a gente está indo para lá, esse ano também vou no sertão do Piauí, e essa semana eu fui surpreendida com um convite. Final do ano passado, quando eu estava orando, né, eu falo, Senhor, porque assim, a gente não pode fazer viagem missionária, fazer missão pensando na viagem. A gente tem que fazer missão e a viagem vem como consequência. Porque tem muita gente que quer fazer missão só do lá fora. Quero ir para Amazonas, eu quero ir para a África, as pessoas têm uma coisa com a África, só que às vezes a África está do nosso lado aqui e a gente não faz nada por ela. Então, assim, não adianta. Eu quero, investe em missões tão caras, e a irmã falou aqui, como é que é o nome do lugar? Lá em Parapedo, precisando de ajuda. E eu quero ir lá para o outro lado. Então, assim, para mim, nunca fez sentido eu ir para a África, e eu já recebi convites várias vezes, eu falava assim, Senhor, como é que eu vou para a África? Vou lá fazer um trabalho com as crianças, e quem vai cuidar dessas crianças depois? Porque, às vezes, as pessoas se empolgam no evangelismo, se empolgam nas missões, vai lá, conta o plano da salvação, a criança aceita Jesus, e depois? E depois? Não adianta a gente ir lá pescar o peixe, trazer o peixe e colocar dentro do balde. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E aí a maior transformação é a transformação do discipulado, é transformar o peixe em ovelha. Só que se não tiver ninguém para zelar, para cuidar daquela alma ali, daquela criança, ele vai morrer. E para mim isso não fazia sentido. Eu vou lá, vou levar uma doação, vou contar a história, a criança vai aceitar Jesus e depois. Eu falei, Senhor, eu não quero desse jeito. A minha igreja tem uma comunidade atrás, a comunidade Cardinha, eu não consegui alcançar. Quantas crianças tem lá ainda que eu não consegui resgatar? Não consegui trazer para dentro da igreja. Então, para mim, não fazia sentido. E aí, quando veio esse convite específico da África, foi para treinar as pessoas que estavam lá. Eu falei, agora fez sentido para mim. Por quê? Porque a gente ia treinar as pessoas que iriam cuidar dessas crianças. Então, a semente ia ficar ali e alguém estaria ali para regando essa semente. E aí, assim que aconteceu. E aí, no final do ano passado, eu orei e falei, Senhor, eu gostaria muito, faz 3 anos que eu fui na África. E eu posso falar, a nossa vida é antes e depois. Porque a gente passa, primeiro que a gente aprende a não valorizar, não é valorizar, é não se importar com conforto. A gente vive na nossa zona de conforto dentro da nossa igreja. A gente vive um evangelho folgado. Tem ar-condicionado, tem cadeira, tem material, tem tudo acessível para mim. Esses dias eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, a gente está numa reforma do Ministério Infantil, que já está prolongando por causa da pandemia e tudo mais. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais esperar. Eu quero trabalhar com as crianças, eu não consigo. Tem projetos que eu não consigo fazer porque eu dependo do espaço. E é muito quente, a sala ficou pronta, não tem ar-condicionado, como é que eu vou colocar as crianças em ar-condicionado? E o Senhor falou para mim assim, mas eu não preciso disso, quem precisa é você. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa do ar-condicionado é você, a sua carne.
Quem precisa de um papel é você, é sua carne. Jesus, ele subia no barquinho e pregava. Jesus sentava na pedra e pregava. Então, lá no estacionamento da igreja tem uma árvore enorme. O Senhor falou para mim, tem uma árvore lá, você quer falar de mim? Senta na árvore. É simples assim. Então, nós limitamos o nosso trabalho porque nós queremos coisas. E aí você chega lá na África, você encontra um povo alegre, tá? Um povo que é sedento pelo evangelho. É um povo que você fala assim, olha, 2 horas a gente vai se encontrar em tal lugar. 1 hora eles já estão lá. E já estão lá cantando. Uma alegria, uma receptividade. E é muito legal porque eles falam assim, vamos cantar música tal? Vamos. Então você faz a voz grossa, você faz a voz fina, você faz a voz mais ou menos. Eles não têm noção musical. Eles só fazem voz grossa, voz fina e voz mais ou menos. E faz aquele coral perfeito. E é o tempo todo adorando, eles são gratos, eles dançam. Você vê que são danças, não são danças sensuais. São danças de gratidão. E aquilo te contagia. E aí você não fica preocupado com o papel, não fica preocupado. Você senta assim, ele senta e fala assim, você pode contar uma história pra gente? Eu falei, pode. Vamos ver um lugar pra gente ir. Não, a gente senta aqui. Aí senta aqui. E é assim, são sedentos. E aí, quando eu voltei, eu falei, meu Deus, como eu sou egoísta, estou preocupada com isso, preocupado com aquilo. E você dá aquele choque, eu falo que é choque missionário, que você descobre que você não faz nada. Eu achava que eu fazia muita coisa. Falei, nossa, cansada, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando chegou lá, eu descobri que eu não faço nada. Nada. Porque fazer aqui dentro é muito simples, é muito fácil. A igreja te dá recurso, você tem uma equipe que ajuda, mas vai lá para fora. Então, a gente tem que sair das 4 paredes da nossa igreja. Isso é viver o ID do Senhor, sair das 4 paredes. Na verdade, a igreja significa chamados para fora. A gente se prendeu aqui e está vivendo aqui. O crente 3S, sentado, salvo e satisfeito. E aí? E aí, no final desse ano, como eu disse, do ano passado, eu orei e falei, Senhor, eu queria muito voltar naquela terra. Só que eu sou muito chata com relação a viagens missionárias. A gente recebe vários convites, mas você tem que saber se Deus quer que você vai. Você tem que saber se aquele lugar ali, o Senhor quer que você pisa ali. Sabe por quê? Porque se a gente for numa viagem missionária, onde não é para a gente se pode tornar um acã no meio do povo. O que significa ser acã? Não é roubar nada disso. Mas, às vezes, aquele povo pode perder uma batalha porque você está ali no meio, porque não era para você estar. Mas, Flávia, Deus não me quer evangelizando, talvez aquele tempo não é para você ir, talvez aquele lugar não é para você ir. Talvez o Senhor não quer que você vá nessa viagem, porque Ele vai te dar uma oportunidade para evangelizar dentro de um hospital. Então, a gente tem que pedir direção ao Senhor. Senhor, eu quero ir, mas eu só quero ir se o Senhor quiser. Se o Senhor achar que eu devo ir. Então, eu sempre orei, Senhor, eu posso ir? O Senhor me autoriza a ir? E o Senhor vai autorizando. E aí, eu falei para o Senhor que eu gostaria. Eu falei, Senhor, eu gostaria muito de voltar na África. Eu gostaria muito de pisar naquela terra. Porque quando a gente foi, a gente não fez um trabalho específico com as crianças. A gente fez com os adultos. Então, a gente implantou a escola, fizemos o refúgio, fizemos o treinamento com os professores, mas o contato com as crianças, diretamente, fazendo atividade, a gente conversou com as crianças e tudo mais. Mas o contato de fazer um trabalho específico com elas, a gente só fez um chá de boneca para as meninas. E no dia da inauguração do refúgio, a gente recebeu as crianças, mas não foi algo evangelístico, né? E eu queria voltar lá para fazer o trabalho com as crianças. Aí, quando foi essa semana, eu recebi o convite para ir para a África, para Moçambique. Eu fiquei muito feliz, irmãos, muito feliz. O meu marido é meu termômetro. Então, eu falei para ele assim, olha, eu recebi o convite, e eu queria saber o que você acha, são 15 dias fora e tal. E esse ano ele pediu para eu não trabalhar para poder eu conseguir atender a missão, né, para viver para a missão. E aí ele falou assim, olha, eu te abençoo para você ir, você vai na paz, você fica tranquilo, que aqui em casa eu dou conta. Agora eu só não tenho dinheiro para te dar. Se você levantar o recurso, você pode ter certeza que eu vou te dar todo o apoio. Eu falei, amém, então, amém. E aí fomos ver passagem, tal, e tem que dar uma entrada e tudo mais. Eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro. Gente, eu sou muito louca, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. E aí fui numa determinada igreja, e a igreja falou assim, olha, a gente vai te dar uma oferta, mas a gente vai te dar depois. Eu falei, amém, amém. Passou-se os dias, a igreja não se manifestou com a oferta, e eu fiquei quieta, eu não vou cobrar, né? Fiquei quieta na minha. Quando eu acabei de mandar, quando a gente fechou a passagem, que eu falei, amor, posso fechar a passagem? Ele, posso, pode. Você pode ir, que você tem minha bênção. Aí eu mandei para a menina comprar passagem, olha, eu vou, tá? Quando eu falei, eu vou, tá?
Aí ela, posso fechar sua passagem? Eu falei, posso, eu vou, tá? Aí recebi uma outra mensagem da igreja que me convidou, falando assim, irmã, segue o comprovante do depósito que foi para tua conta. Irmão, foi o dia certinho da entrada da passagem. Então, quando Deus quer que você vá, Ele provê, Deus quer o seu sim. Ele só quer o seu sim. E Deus, Ele conhece a intencionalidade do seu coração. Então, se você quer fazer uma viagem e está usando missões para fazer viagem, o Senhor não vai prover. Porque é a intenção do seu coração. E aí, quando você quer fazer missões, seja na comunidade, seja na escola, quando você quer falar de Jesus, as viagens virão. Tudo é a intenção do nosso coração. O Senhor fala para você assim, ó, você quer ir? Qual lugar que você quer ir? Você deseja pisar naquela terra para que o meu nome seja engrandecido? Porque assim, a gente vai para o nome de Deus ser engrandecido, não é para o nosso nome ficar conhecido na internet. Quando você quer que o seu nome seja reconhecido, Deus não vai te exaltar. Sabe por quê? Porque quando você quer criar um nome, é como se você estivesse se tornando um concorrente de Deus. Deus vai levantar alguém que quer ser concorrente dele? Porque se você quer o seu nome exaltado, significa que você quer ser concorrente de Deus. O nome dele tem que ser engrandecido. Então o Senhor fala, você quer ir? Seu coração está inclinado para isso? Diga sim para o Senhor, que o Senhor vai abrir as portas. O que Ele quer é um coração inclinado para fazer missões. E ele abre as portas. Gente, eu sou prova disso, eu não tenho dia nenhum. Até ano passado eu trabalhava como professora. A professora nem ganha bem, vocês sabem disso. E a metade do salário fica comprando as coisinhas para fazer, lembrancinha para as crianças. É desse jeito. Mas Deus, Ele abre as portas. E aí você precisa honrar o nome dele e falar assim, eu entrei porque essa porta foi Deus que abriu. Amém? Então, diga sim para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ir. Quero ir. Mas não esqueça que ministério começa dentro da nossa casa. E a nossa igreja é a nossa casa. Não adianta você querer abandonar, no nosso caso, falando de criança, não adianta você querer fazer missões lá fora para as crianças e você não colabora com o ministério infantil da sua igreja. Não faz sentido isso. Começa em casa. É igual uma flor. Imagina uma rosa. A rosa, ela começa um botão. Ela cresce de dentro para fora. Ministério infantil é assim. Faça com excelência dentro da sua casa que o Senhor vai abrir portas em outros lugares. Amém? Pegue a sua Bíblia, nós vamos falar um pouquinho sobre... Onde que fica o slide? Estou procurando. Eu vou olhar por ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões com as crianças. Na verdade, vamos focar no evangelismo, né? O evangelismo, ele é uma estratégia missionária. A gente, quando pensa em missões, a gente sempre pensa em missões lá fora, né? Em missões transculturais, em outras culturas. Mas, na verdade, dentro da nossa cidade ou dentro do nosso país, nós temos culturas diferentes. Então, quando eu vou para um lugar onde a cultura é diferente daquilo que eu estou acostumado, ela não deixa de ser uma missão transcultural. A nossa última missão do refúgio, nós fomos para a Jordânia. Irmãos, é totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E a cada dia eu agradeci ao Senhor por ter nascido no Brasil. Porque as mulheres e as crianças lá, elas são totalmente rejeitadas, eles não têm consideração por mulheres nem crianças. Eu acabei entendendo ali por que existem poucos relatos de criança na Bíblia. Porque lá eles não valorizam a infância. Então, por exemplo, cenas que a gente viu lá, homem e mulher andando, aí os homens, eles chegam, se cumprimentam, se beijam e tal, e a mulher fica o tempo todo assim. O tempo todo assim. Aí vem um casal, o homem cumprimentou outro homem, eles se conversam assim, ela sai de perto e fica assim aguardando ele. E ele conversa com ela, ela não pode chamar ele para ir embora. Ele conversa o tanto que ele quiser, aí quando ele sai, ela sai junto. Coisas assim, a gente não pode andar com os cabelos descobertos, a gente só andava de cabelos descobertos quando era em lugar turístico, né? A gente montou esse projeto numa vila, e essa vila era uma vila totalmente... a cultura muito, muito fechada ainda. É como se fosse, para vocês entenderem, é como se eu fosse numa tribo que nunca, nenhum missionário entrou e eu entrar nessa tribo para fazer missões, para falar de Jesus. É mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, é muita cultura. Então, a gente não podia falar alto, não podia rir. Agora, imagine eu me controlando. Ria e não podia rir alto, tudo isso. E eles fazem assim, ó, eles olham para você, aí falam, espetaculosa, que é desse jeito. É desse jeito. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não levam a sério. Eu falei que eu estudei para ir para lá vendo clone. Porque aquele Ixalá é daquele jeito. Tem o Ixalá e tem o Marxalá.
O Ixalá, e tem que ter entonação de voz, tá? Igual no clone. Tem que ter entonação de voz. Ixalá, se Deus quiser. Você está muito... nós vamos construir um negócio assim. Ixalá, se Deus quiser. E marxalá é te elogiando. Você está muito bonita. E eles falavam. E eles são muito comunicativos, eles são prestativos. Então, às vezes, a gente não entendia o que eles falavam, eles faziam gestos para a gente e tal. Então, assim, foi muito difícil. Tinha umas que usavam burca, né? Burca é aquele pano que fica no rosto, né? Usavam burca, e elas não podem tirar a burca perto de homens. Então, a gente ficava, quando elas entravam, que elas tiravam a burca, era sempre na sala, só com mulheres com a porta fechada. Aí, se um dos meninos da mídia entrasse para poder tirar foto, tinha que avisar para elas colocarem a burca para eles entrarem. Então, assim, um choque cultural muito grande. Calça, a gente não podia usar sempre com uma blusa comprida. E eu, várias vezes, fui confundida com uma jordaniana. Eles cismaram que eu tenho cara de jordaniana ou de libanesa. Então, nós estávamos num lugar, num ambiente, era uma cidade turística lá de pedras e tudo mais. E aí, eu estava amando usar aqueles lenços. Então, toda oportunidade, eu sentia aquele lenço. Amava. Eu falei, o que lá? Eu não uso, vou usar aqui. Comprava lenço, usava lenço e amava. Eu tirava foto com o lenço ventando, assim, adorava. E aí, nós fomos nesse lugar e eu fui de lenço, claro, né? Comprei o lenço lá e tinha que usar. Aí, coloquei o lenço. Não precisava de ter usado porque era um ponto turístico. E aí, a gente andando no ponto turístico, aí um guarda parou e falou comigo. Como eu não entendo, eu chamei o tradutor. Aí o tradutor falando para mim, ele falou assim, ele perguntou de onde você é. Eu falei, eu sou do Brasil. Ele, Brasil não. Você é libanesa. Eu falei, não sou libanesa. Ele, sim. Eu falei, não sou, eu nasci no Brasil, sou do Rio de Janeiro, Neymar, futebol. Que lá era assim, se falasse Deus, se falasse Jesus, você não entrava, mas se falasse Neymar, tu entrava em tudo quanto é lugar. Neymar era a nossa chave lá. Que eles chegavam e falavam assim, vocês são da onde? Eu falei, Brasil, Neymar, my brother. Eles, E eles, você conhece Neymar? Vocês conhecem Neymar? É muito engraçado. E aí ele falava, você é libanesa. Eu falei, não sou libanesa. Ele, não, você tem traços libaneses, então você tem descendência. Eu falei, não tenho descendência. Aí ele falou assim, mas você é? Eu falei, olha só, eu estou falando que eu não sou. Está aqui meu passaporte, eu estou dizendo que eu não sou. Ele, você é assim, você está mentindo. Eu falei, se você acha que eu sou, então tudo bem, eu estou falando que eu não sou. E aí, eu de lenço, eu andando, e aí ele passava perto e ficava assim, é libanesa. Aí ficava libanesa, libanesa, nariz de libanesa, sabe? Libanesa. Aí eles me zoando, falaram, tu vai... Porque quando eu fui para a África, eu fui proposta em casamento lá, né? Falaram para mim assim, olha, eu dou 10 vacas para você. Eu liguei para o Daniel e falei assim, tu quer 10 vacas? Então, eu estava valendo 10 vacas na África. Porque eles pagam dote, né? Então, dote. E aí, eu lembro que eu estava comprando a coisa, eu falei assim, essa aí eu dou 10 vacas, vale 10 vacas. Eu falei, puxa vida, 10 vacas. Podia ser mais um cadinho, né? Aí eu falei, eu acho que na Jordânia eu vou valer camelo. Algum camelinho eu vou valer. Os 2 camelinhos já tá bom. E aí, é muito bom, gente, é legal você conhecer as culturas. E aí ele passava, aí o pessoal me zoando, falou, isso aí tá querendo dar camelo para o Daniel. Eu falei, não é isso não, é outra coisa. Tava um clima muito estranho. E eu passava, eu andava, ele ficava distante assim. Onde eu ia, ele andava. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, ele tá me seguindo. Eu falei, não é possível, tá me seguindo. E a gente morre de medo, né? Que medo de morrer. Aí a nossa coordenadora, gente, se morrer pelo evangelho, tá bom. Eu falei, então, mas eu não vim com a intenção de morrer, eu quero voltar para minha casa. Quero ter meus filhos. E aí eu ia, ele me seguia, Aí teve uma hora que eu fui tirar foto e eu tirei o lenço. Quando eu tirei o lenço que eu coloquei na bolsa, ele parou de me seguir. Por quê? Porque se eu não tivesse tirado o lenço, ele ia ter certeza que eu era libanesa, porque eles não tiram o lenço lá, elas não podem descobrir os cabelos lá. O cabelo, ele é intimidade. Só o marido pode ver o cabelo. Então, assim, várias coisas que a gente se deparou com a cultura, que é muito bom a gente estudar antes, porque tem muita coisa que choca, né? É sertão, seja onde for. Então, a gente aprende quando a gente passa esses apertos. Irmãos, nosso carro foi preso, a gente ficou na rodovia, todo mundo na rodovia. Eu falei, gente, 10 brasileiros na rodovia, e aí, para onde a gente vai? Foi muita coisa, muita luta, mas foi uma bênção, porque a gente conseguiu cumprir o propósito lá. Né? E voltamos doidos para vir embora para casa por causa dessas dificuldades todas. Quando a gente foi embora, o missionário local foi chamado na polícia secreta e eles falam assim, eu sou da polícia secreta. E eu falei, não é mais.
Quando ele veio falar comigo, né? Eu sou da Polícia Secreta e eu quero ver o seu passaporte. Falei, não é da Polícia Secreta, ele era, porque agora eu já sei. Então, assim, quando a gente voltou, o missionário de lá foi convidado, foi chamado na Polícia Secreta, e quando chegou lá, tinha uma mesa com a foto da gente tudinho lá. Imagina a cena. Eu falei assim, mas para não colocar a foto bonitinha? Várias fotos assim. Por quê? Porque a gente estava sendo observado, porque a gente estava fazendo evangelismo. Na cabeça deles, a gente estava fazendo evangelismo. Claro que era a nossa intenção, né, gente? Só que a gente sabe que a gente estava indo numa terra que a gente não podia. Então, como que a gente podia evangelizar uma terra sem falar de Jesus? A gente falava de Deus, Alá. Alá criou todas as coisas, Alá te ama. Fazia isso. Nenhum momento a gente podia inserir Jesus, mas a gente podia apresentar Jesus através da nossa vida. Então, vai ter lugares que você não vai poder evangelizar explicitamente, mas você pode apresentar Jesus através das suas atitudes, através do seu olhar, através da sua fala, através do seu sorriso. E com criança também é assim. Às vezes você vai falar com uma criança e talvez você não tenha oportunidade de falar totalmente de Jesus para aquela criança, mas você pode apresentar a criança através da sua vida, né? A Bíblia fala que nós temos que ser imagens, que nós temos que ser reflexos de Jesus aqui na terra. Então que possamos refletir Jesus através do olhar. Jesus, ele pregava com o seu olhar também. Então que possamos ser instrumentos do Senhor no nosso olhar, no nosso falar e no nosso agir. Amém? Pode passar para mim esse slide, por favor? Eu preciso, a hora está aqui, né? Eu sou assembleiana raiz, gente, então eu tenho um problema com o horário. Eu vou falando e vou esquecendo. Pode passar para mim, por favor? Primeira pergunta, por que evangelizar crianças? Pegue aí a sua Bíblia, Marcos capítulo 16. Versículo 15, que diz assim, né? É a base, né, de um versículo, é um versículo base para falar de missões. Que diz assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus, ele nos dá uma ordem, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando eu penso nessa toda criatura, eu também preciso pensar nas crianças, porque as crianças também são criaturas do Senhor e precisam ser alcançadas pelo Senhor. Algumas igrejas, algumas linhas teológicas de igreja, elas pregam que crianças, elas já têm a sua salvação garantida, né? E usam como base Jesus falar que das crianças é o reino dos céus. Quando Jesus fala que das crianças é o reino dos céus, ele está falando sobre a pureza da criança e ele nos manda ser como crianças. Por quê? Ter o coração de crianças significa a gente ter o coração perdoador. Então, a criança, você briga com ela, fala, você é feia, não gosto de você. Daqui a 5 minutos, você é a tia mais linda da minha vida. Então, a criança, ela não guarda mágoa. A criança, ela é maleável, ela é sensível ao perdão. Ela é sensível a reconhecer as suas falhas. Ela é sensível a dizer, eu pequei e eu vou orar ao Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos compara, nos manda ser como crianças, é ter esse coração perdoador, é ter esse coração puro, esse coração sincero, não ter o coração malicioso, né? A Bíblia fala que se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom também. E a criança, ela tem esse olhar de que não ver maldade nas coisas, né? Ela não tem essa questão, ela falou desse jeito, não gostei. Claro que existe, né, a questão da natureza pecaminosa, que não é nesse contexto que eu estou falando. Mas quando a gente fala de evangelizar crianças, existe uma linha teológica que usa isso como base e acha que a criança não precisa aceitar Jesus. Algumas linhas teológicas de igreja acham que a criança ela só pode aceitar Jesus depois dos seus 7 anos de idade. Por que as pessoas pensam isso? Porque trouxe uma visão de Piaget de que a criança ela tem a idade da razão a partir dos 7 anos. Só que nas questões espirituais, a gente não pode determinar uma idade para a criança aceitar Jesus. Tem crianças que têm uma maturidade espiritual com 5 anos. Tem crianças de 12 anos que colocam adulto no bolso por causa do seu relacionamento com o Senhor. Então, eu não posso dizer que só posso evangelizar a partir de 7 anos e antes dos 7 anos a criança tem a salvação garantida. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque o Senhor tem um particular com cada um. E as crianças, elas estão incluídas nesse relacionamento de Deus. E é engraçado, por quê? Porque, às vezes, a gente fala as coisas, a gente vive as coisas na igreja, a gente acaba sendo contraditório.
Porque a gente traz as crianças para a igreja, a gente faz um culto com as crianças, a gente incentiva a criança a ser batizada com o Espírito Santo. Então, se a gente incentiva isso, se a gente incentiva a criança a orar e se relacionar com Deus, significa que eu entendo que essa criança ela pode viver uma vida espiritual, ela pode se desenvolver espiritualmente falando. Só que quando a gente fala que uma criança está possessa, ficou possessa por demônio, uma criança que está vendo vulto, uma criança que tem amigo imaginário, uma criança que... Eu já vi crianças que a gente está fazendo trabalho e a criança fica endemoniada. E aí tem pessoas que não acreditam nisso. Então, por isso que eu falo que isso é contraditório. Porque se você acredita que existe uma vida espiritual do seu lado bom, por que não vai existir do lado ruim? O que a gente precisa entender é que o inimigo, ele não vai fazer ele não vai enviar para atacar uma criança um demônio mais leve, um demôniozinho que pega leve com as crianças pelo fato de ser crianças. Assim como não existe um Espírito Santo inferior que vai trabalhar com as crianças, assim também não existe um demônio com menos poder que vai pegar leve com as crianças. E a gente prova na Bíblia que batalha espiritual com crianças acontece desde o Antigo Testamento. Na época de Moisés, Moisés passou por batalha espiritual, junto com a sua mãe Jequebede. Ali o inimigo, ele tentou ceifar a vida de Moisés, por quê? Porque ele sabia que ali haveria o quê? Um libertador, porque já haviam promessas de Deus. Uma vez eu ouvi que o diabo, ele gostava muito de andar perto de profetas. E a princípio aquilo me chocou. Poxa, andar perto de profetas? Mas é porque ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Ele não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Então, o que ele faz? Ele sempre está rodeando pessoas que são profetas do Senhor. Por quê? Porque Deus usa essas pessoas para falar conosco sobre os nossos filhos. Então, toda mãe ora, Senhor, porque se eu entendo que mãe é um arqueiro, né? Uma mãe arqueira, ela tem que lançar a flecha, ela tem que perguntar ao Senhor para onde que tem que lançar essa flecha. Seus filhos são flecha. Se eu não perguntar para que direção que vai, ele vai para qualquer lugar e pode atingir qualquer alvo. Então, nós, enquanto arqueiros, precisamos, Senhor, aqui está o meu filho, eu consagro a Ti, qual o chamado dele? Qual o chamado ministerial do meu filho? E eu preciso desenvolver, ajudar os meus filhos a se desenvolver ministerialmente. Isso faz parte do meu papel como mãe e do meu papel como igreja, tá? E aí o inimigo, aí você está lá gestante, você está cuidando de uma criança, Deus usa um profeta e fala, ó, essa criança será um canal de libertação de um povo, como havia a profecia de Moisés, tá? Na época de Moisés não foi falado exclusivamente que era aquele menino, depois que falou com os pais, mas sabia que no meio daquele povo tinha uma criança que era o canal de libertação do povo. E aí o inimigo não sabia quem era a criança. Ele sabia que havia uma criança ali. O que ele resolveu fazer? Ele mandou acabar com todas as crianças. Por quê? Porque uma criança é uma geração que vem junto. Uma criança morta não é uma criança morta, é uma geração que está morrendo junto com ela. Quando eu falo morte, irmãos, não é morte física não, é morte espiritual. Uma criança que sangra na sua infância, que tem a sua morte espiritual, é muito automático ela contaminar os outros com aquele sangue doente. Por que os terroristas, eles atacam sempre locais públicos? Vocês sabem por quê? Porque quando atacam em local público, o alvo terá maior número de pessoas abatidas. Então, por que o inimigo ataca uma criança? Porque quando ele ataca uma criança, não é uma criança. Ele influencia, ele fere todos que estão ao redor dela e todos que virão a partir dela. Então, imagina uma geração doente. E é isso que está acontecendo com a nossa geração, com a geração das crianças de hoje. Por isso que a gente não pode ser omisso. O diabo está matando as nossas crianças, sabe aonde? Na paternidade. Ferindo as nossas crianças na paternidade. Sabe por quê? Porque uma criança que não consegue ter uma paternidade boa aqui na Terra, ela não vai conseguir se relacionar com Deus. Como que você chega para uma criança e fala, olha, papai do céu te ama. Ela vai relacionar o papai do céu com o papai da Terra. Não tem como não relacionar. E aí elas estão desencantadas da paternidade, né? A gente vê aí produção independente, pais que vão embora, pais que têm filho e some. Quantas crianças feridas na paternidade? E aí crescem não conseguindo se relacionar com Deus. Um adulto hoje que não consegue se relacionar com o Espírito Santo, sabe aqueles adultos que estão há anos e anos na igreja, que não conseguem ser batizados com o Espírito Santo? A pessoa tenta e não consegue. Se você fizer um mapeamento espiritual com ele, você vai ver que ele teve um péssimo relacionamento com a sua mãe. Por quê? Porque os atributos de uma mãe são os atributos muito iguais
ou iguais do Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? O Consolador. O Espírito Santo é aquele o quê? Que te adverte, que traz a memória. Então, quando uma criança cai, ela corre para o colo de quem? Da mãe. Quando uma criança erra, quando o seu filho apronta alguma coisa, o que você fala? Não faz isso. Depois você fala, eu te avisei. É igualzinho o Espírito Santo. O Espírito Santo, você está assim, você está talvez querendo fazer alguma coisa errada, ele vem e fala assim, ó, isso aí está errado. É o mesmo papel de uma mãe. E aí os adultos crescem, não conseguem se relacionar com a mãe, por quê? Porque não teve, com o Espírito Santo, porque não teve um bom relacionamento com a mãe. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo começa na infância. E quando a Bíblia fala que não é da minha vontade, né, que Jesus diz, não é da minha vontade que nenhum desses pequeninos se percam, significa que eles estão em perigo. Eles estão em perigos. Então, eu não posso ser... E assim, vou falar de coração. As pessoas que não acreditam que as crianças precisam ser evangelizadas, eu não consigo entender por que tem departamento infantil nessa igreja. Se elas são automaticamente salvas, se elas não precisam ser evangelizadas, para que tem um departamento infantil na igreja? A salvação delas está garantida, segundo essas igrejas. Então, você está lá na salinha, você está fazendo o seu trabalho, você tem todo o trabalho para montar um projeto para alguém que já está salvo? Não faz sentido. Então, a gente precisa entender, porque não adianta... Irmãos, eu estou falando tudo isso. Vocês aprenderam aqui no primeiro momento sobre as técnicas de evangelização. Eu não sei se ela falou sobre isso, eu não estava aqui presente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não entender que uma criança é pecadora e que ela precisa ser evangelizada, não faz sentido nenhum você estar aqui. Vai fazer o que lá? Você vai fazer um social. E a gente leva o social para as crianças, para os adultos? Sim. Mas a nossa principal intenção é evangelismo. A gente usa o social como estratégia para chegar lá. Mas o nosso principal objetivo é o evangelismo. É evangelizar essas crianças, evangelizar esses adultos. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão com sono? Vocês estão tão quietos? Tá tudo bem? Então tá bom. Eu gosto de movimento, tá? Eu gosto de movimento. Pode falar, pode rir, pode perguntar. Eu gosto dessas coisas. Então, assim, a gente precisa realmente entender isso. A criança, Romanos 3:23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a natureza pecaminosa entrou na nossa vida através de Adão, o pecado adâmico. Tá? A criança, ela já nasce pecadora. Não é assim, essa é pecadora, essa não é, unidunité, essa vai ser pecadora. Não é assim que funciona. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa por causa da herança de Adão. Só que a criança, um bebezinho, por exemplo, ele não tem consciência daquele pecado ali. Só que tem a natureza dele ali. Você quer um exemplo? Quando a criança, ela está no seu colo, criança de 6 meses, ela faz pirraça e dá um tapa na sua cara. Quem ensinou ela a fazer isso? Já é a condição adâmica dela. Então, ela já tem ali. Só que a Bíblia fala que manteiga e mel comerás até que saiba distinguir aquilo que é bom, aquilo que é salgado, aquilo que é doce. Então, nós precisamos a cada dia injertar Jesus nessas crianças. Por quê? Quanto mais cedo a gente falar de Jesus para elas, mais cedo ela vai se relacionar com Jesus. Então, por que o diabo investe em criança? Porque a criança que conhece a Jesus... Porque assim, tem ouvir falar de Jesus e conhecer a Jesus, né? Se relacionar com Jesus. Eu conheço a Jaque minha conhecida, minha amiga do Face. Nossa, eu já ouvi da Jaque. Isso é um relacionamento. Agora, desde o momento que eu convivo com ela, é outro relacionamento. Então, eu sei que ela gosta de amarelo. Porque isso é relacionamento. Com Jesus é o mesmo jeito. Você vai lá, eu quero apresentar você Jesus. Jesus é o Salvador, fez isso, 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 isso. Legal, você falou de Jesus. Eu chegar, como é que é seu nome? Natália. E você? Selma. Eu vou chegar e falar assim, Natália, eu conheço a Selma. A Selma é muito gente boa, ela tem uma blusa bonita, listrada. Eu falei da Selma para ela. Ela só conhece a Selma. Agora, quando eu apresento a Selma para ela, que ela começa a conversar com a Selma, elas começam a se relacionar. Cria uma intimidade. Essa é a diferença. Vocês conseguem entender isso? Amém? Eu estou preocupada que vocês estão muito quietos. Intimidade, tem que ter intimidade. Então, a gente precisa ensinar a criança a não só apresentar Jesus, mas se relacionar com Jesus. Então, por que o inimigo, como eu disse, investe logo nas crianças? Porque uma criança que ela se relaciona com Jesus, conhece Jesus, se relaciona com Jesus, conhece a palavra e vive na palavra, ela vai formar a sua família com a palavra como alicerce para a casa dela.
Então, ela vai crescer na palavra, vai ser um adolescente que vai viver na palavra, ela vai procurar um relacionamento para um matrimônio na palavra, ela vai orar, Senhor, tá aqui, eu quero namorar, eu quero casar, o Senhor me direciona. Deus não escolhe marido e mulher para ninguém, tá, gente? Escolheu para Adão, e Adão, na primeira oportunidade, jogou na cara de Deus. É a mulher que tu me deste. Então, eu entendo que o Senhor, Ele apresenta as pessoas. E aí você pergunta, Senhor, eu gostei. E aí, o que o Senhor me diz? Aprova? Aprova. E aí o Senhor vai te responder. E aí, quando a criança cresce com esse entendimento, que a gente fala, Senhor, é da tua vontade esse relacionamento? Posso entrar nesse relacionamento? Ele vai criar o quê? Uma família sólida. Criando uma família sólida, automaticamente ele vai ter filhos instruídos na palavra. Por quê? Porque uma ovelha, não é pastor que gera ovelha. Quem gera ovelha? É outra ovelha. Então, se a criança é o cordeirinho do Senhor e vai se tornar uma ovelha, ele vai gerar outra ovelha. Você acha que o inimigo quer isso? Claro que não. E aí ele manda estratégias, ele manda bombardeio para as crianças para destruir a infância da criança. E aí nós temos aí várias situações aí que a gente conhece e artimanhas que ele usa, através de filme, através de paternidade ferida, através de família desestruturada, disfuncional e por aí vai. São as estratégias dele, mas repara que sempre o foco dele são as crianças. Por quê? Porque tudo na nossa vida, todas as nossas marcas, todas as nossas dores são feitas na nossa infância. A infância, ela é um chão que a gente vai pisar a vida toda. Você aí, com certeza, tem uma mágoa, se aborreceu, ou lembra de alguma tristeza que aconteceu aonde? Lá na infância. Hoje, talvez, até acontece essas coisas, mas a gente é adulta, a gente resolve. Agora, e a criança? Não resolve. Ela guarda para ela. E ali, aquela ferida fica grande cada dia mais. E se a pessoa, né, ela fica doente espiritualmente. E quando ela está doente, qual é a tendência? Se eu estou doente, meu sangue está contaminado, e eu fizer uma transfusão sanguínea para você, o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Por isso que a gente não pode levar as crianças no lugar onde eu nunca tive. Como que eu vou evangelizar uma criança se eu não acredito na salvação de criança? Como que eu vou apresentar Jesus para a criança se eu não conheço Jesus? Como eu quero que ela se relacione se eu não me relaciono com Ele? Então, tudo tem que começar através de nós. Se eu quero levar Jesus lá, eu preciso me relacionar com Jesus. É a mesma coisa que eu falar assim, Natália, vou na casa da Selma. Natália, eu conheço a Selma e eu queria te levar lá na casa da Selma. Você vai comigo? E a Natália vai, porque eu quero apresentar a Natália para a Selma. Jesus é assim, Ele quer ser apresentado e se relacionar com as crianças. Mas alguém tem que levar, mas se a gente não conhecer Jesus, a gente tem como levar. Então tem que começar em mim. Se eu não acreditar que uma criança não precisa aceitar Jesus, para que eu vou usar um método de plano de salvação? Não tem necessidade. Então eu preciso abrir a minha visão com relação a isso. Respeitamos todas as denominações que têm essa linha de raciocínio, mas aqui o nosso projeto é fazer o evangelismo de criança. Então eu acredito que se você está aqui essa noite, é porque você acredita que uma criança precisa ser evangelizada. Só que a gente precisa respeitar a idade da criança. Eu gosto muito de contar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho vai fazer 20 anos, a minha recheio vai fazer 18 anos, e a minha fez 18 anos, e a minha menorzinha tem 9. E cada um teve seu relacionamento diferente com o Senhor. São filhos dos mesmos pais, tiveram a mesma criação, mas cada um tem a sua intimidade com o Senhor. O Vitor, quando eu contei para ele o plano da salvação, na hora ele aceitou Jesus. A Vitória, eu contava, eu falei, você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela fazia assim, hoje não. Eu falava, gente, não é possível. Levava para o culto infantil, pregava. Eu pregava assim, eu pegava o recurso e ficava assim. Então, mãe, né? Mãe é mãe. Então, Jesus, Ele quer entrar no seu coração. Jesus está te convidando, a Vitória. Jesus está te convidando. Você quer receber Jesus como Salvador? Eu falava para as crianças olhando para ela. Falei, você quer aceitar Jesus? Ela, hoje não. Eu falei, ai, meu Deus. Todo dia era hoje não, hoje não. E aí, um belo dia, e eu falei, vou respeitar a idade dela. Quando ela fez 7 anos... Eu estava em casa com ela vendo um DVD, e eu na cozinha fazendo comida. E aí, ela vendo lá, tranquilona. A Vitória levantou e a Vitória entrou na cozinha com um choro. Sabe aquele choro da alma?
um choro da alma, e ela chorava, ela soluçava. Falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela, ai, mãe. Eu falei, o que foi, Vitória? Pelo amor de Deus, o que foi? Eu aceitei a Jesus, mãe. Vendo um DVD. Eu já tinha falado de Jesus o tempo todo, já tinha evangelizado, mas Deus falou com ela naquele momento, através daquele DVD. E isso prova que o que a Bíblia nos ensina, que quem convence é o Espírito Santo. A Maria Fernanda no culto de adulto, ela sentada com a Vitória, com a minha filha do meio, e o pastor falando sobre aceitar Jesus, fez o apelo, não sei o quê. Aí ela virou para a Vitória e falou assim, o que é aceitar Jesus? Aí a Vitória falou, é quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração. E ela falou assim, mas eu nunca convidei ele para morar no meu coração. Então você pode fazer. Eu posso fazer isso agora? No culto. Na pregação de adulto. E pensa numa menina crente, tá, gente? Pensa numa menina crente. Se eu estiver andando com ela na rua e toco uma música, eu bato... eu já faço, já mexer com ela, né? A gente de mão dada e toca uma música, eu faço assim. Ela, para com isso, a música não é de Jesus. Ela é muito crente. Não gosta de usar calça, não usa blusa decotada, ela é toda crente. Pensa numa menina crente. Não gosta de bijuteria. Ela, não gosta dessas coisas, não gosta de calça, fica me apertando. Ela é muito crente, gente. Muito crente. Então, assim, ela agora vai... Nós vamos iniciar na nossa igreja, agora na segunda semana de abril, a escola ministerial para crianças. Lá a gente trabalha a metodologia pastoral da infância, né? Então a gente abriu, nós temos a nossa igreja da criança e dentro do projeto da igreja da criança, a gente está fazendo a escola ministerial. O que é essa escola ministerial? São cursos que a gente oferece às crianças para as crianças desenvolver o ministério delas. Então tem aula de violão, aula de bateria, a gente até ganhou uma bateria pequenininha hoje para as crianças, semana passada. Aula de teclado, instrumentos básicos. E aí nós temos, dentro dessa visão de ministério, nós temos o louvor ministerial. Não é aula de canto, é aula de louvor ministerial. Por quê? Porque a gente não quer que as crianças aprendam somente as técnicas. A gente precisa treinar as crianças o quê? Para o altar. E aí, no de balé, que não é balé, a gente chama de dança ministerial. E a Vivi, quando a gente... Eu era daqui da EVAD, né? Eu sou 22 anos daqui do Rio. Dos 22 anos, eu sou do campo daqui da EVAD. Eu fiquei 1 ano aqui, fui para a DEP, que era a congregação daqui. Fiquei 10 anos lá, voltei para cá, fiquei 2 anos e voltei para lá. Tem 8 anos, 9 que eu estou lá. 9 anos que eu estou lá. E tá na hora de voltar, né? Eu pastor me mata. E aí, quando a gente abriu a igrejinha das crianças aqui, a Vitória falava assim, mãe, eu posso... E a gente conversou com os pais, apresentamos o projeto. Então, a gente queria montar um ministério de louvor das crianças. Então, a gente queria muito o ministério de dança, né? A gente acredita nessa questão de ministrar através de arte. E aí, vamos juntar as meninas para dançar. Quem vai dançar no ministério de dança e tudo mais? A Vitória, mãe, eu quero. E ela vinha para o culto no domingo, o meu marido tocava no louvor, a gente vinha para a igreja 4 horas da tarde no domingo. Como a gente morava longe, vinha a família toda para o ensaio. E aí ela vinha com uma bolsa, irmãos, era pedaço de roupa, toalha velha, tecido, sobra de TNT, fita, ela trazia um monte de coisa, que eram os acessórios dela de dançar. E eu falei com ela assim, só tem uma coisa, não pode fazer sozinha, ministério é junto, você tem que ter outras pessoas. E ela, não, eu vou chamar minhas amigas. Elas vinham, as amigas dela, era Karina, tudo vinha cedo, chegava aqui e ficava ensaiando no fundo da igreja. O pessoal tocando aqui, elas dançando, dançava. Na hora do louvor lá, ela trouxe uma vez uma roupa de dama de honra para dançar. Eu deixava, irmãos, deixa desenvolver. Quer cantar, canta. Não é porque você é minha filha, não, tinha outras também. Cantava, dançava. O Vitinho, que é Vitão hoje, né, tem 1,93 m, ele tinha um violãozinho. E ele falava, mãe, eu posso levar o violão para tocar no louvor das crianças? Eu falei, pode. Aí ele sentava, igualzinho o meu marido sentava ali. Ele sentava, tocava uma música, e tinha um amiguinho do lado, chamado Gabriel, que sentava do lado dele, filho do pastor Marcos Santana. Ele sentava, ele tocava uma música, falava, agora é você, Gabriel. E tocava. Não tocava nada, nenhum dos dois tocava, mas ficava batendo. Blém, e Deus estava recebendo ali. Hoje o Vitor toca no Ministério de Louvor da minha igreja. Hoje a Vitória é uma das líderes do Ministério de Dança. E a Vitória que vai dar aula de Ministério de Dança para as crianças. Tudo começou o quê? Dentro da igrejinha das crianças. Então a gente precisa desenvolver, incentivar, ativar essas crianças ministerialmente falando. Tá bom? Então, porque evangelizar já falei, pode passar. Não, anterior. Ok, interior, identidade.
Intencionalidade, vai. Isso. Por que eu coloquei essa palavra intencionalidade? Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que tem que estar dentro do nosso ministério. Intencionalidade, intenção. Objetivo para fazer alguma coisa. Tudo que a gente vai fazer tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo. Porque se não tiver uma intenção, vai ser um evento. Se você quer fazer um evento na praça com as crianças, evangelístico, e você não evangelizar, não é um evento evangelístico. Eu quero fazer missão com as crianças, eu vou levar as crianças lá para a praça, e eu quero fazer. E se você não falar de Jesus nesse evento, você não evangelizou. Tem que ter a intenção de levar a Jesus. Nem que seja através do seu comportamento, mas Jesus tem que ser pregado, né? Eu acho que era Lutero, uma frase que fala assim: pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Tem hora que só a nossa atitude vai falar. Então, o evangelismo com criança, ele tem que ter uma intenção. Não é, eu vou juntar umas tias aqui, vou trazer aqueles bonecões, vou trazer uns coloridos, vou trazer um recurso bonito, vou trazer bola de EVA, vou dar doce para as crianças, vou dar lanche para as crianças e o principal. Pregar o evangelho para as crianças e fazer o apelo para as crianças é igual um bolo de aniversário no dia da festa. Você vai numa festa de aniversário, tem docinho, tem cachorro quente, tem tudo que você imaginar. Mas o mais importante é o bolo. Tanto que as pessoas cantam parabéns e vão embora depois. E é exatamente isso, fazer o convite para as crianças aceitar Jesus. Você pode ter o melhor recurso visual, você pode ter o melhor lanche, você pode ter as melhores técnicas para contar a história, mas se a sua intenção não for levar a Jesus e você não cumprir isso, é um evento. E evento é vento. O vento leva. Tem que tocar no coração da criança. Pensei no evangelismo de criança, o que eu preciso? Pode passar. Identidade. A nossa identidade, ela é fundamental. Qual é a nossa primeira identidade como cristão? Somos cristãos. O que significa isso? Características de Cristo. A minha identidade. Cristo vive em mim. Então, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Mas quando eu penso em identidade, eu penso nessa identidade aqui. Quando eu vou fazer um evangelismo com as crianças, a nossa identidade, a nossa identificação, ela é importantíssima, ela é indispensável. Hoje nós temos aí várias histórias, vários casos de crianças que foram abusadas, crianças que foram roubadas. Agora imagine duas tias, do nada, chegar na criança e começar... Imagine assim, está numa praça, a mãe sentada conversando, duas crianças ali brincando, chega duas pessoas de roupa comum e chega próximo dessa criança. Qual vai ser a reação da mãe? Vai lá catar a criança. Agora, quando eu estou identificada, elas vão de longe saber o que está acontecendo. Elas vão se aproximar? Vão. Eu, como mãe, com certeza vou. E aí, o que você vai fazer? Quando você está com a criança aqui, a mãe chegou, né? Quando a criança está com a mãe, você já vai falar para as duas. Então, você vai falar assim: oi, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Flávia, tudo bem? Eu faço parte de um grupo aqui que está contando história para as crianças. Toda vez que você chegar para evangelizar a criança, você não vai falar: eu vim aqui para evangelizar o seu filho. Você não vai falar isso. Eu faço parte desse grupo de missões aqui, nós viemos contar histórias para as crianças. A gente preparou um lanche, separou uma coisa muito legal para as crianças. Eu posso contar a história para a sua criança? A mãe vai falar: pode. A criança está com a mãe. Eu pedi autorização a essa mãe para falar com a criança. Por que eu peço autorização a essa mãe? Isso entra no âmbito espiritual. A mãe é responsável pelaquela criança. Biblicamente, quem responde pela criança no âmbito espiritual é a mãe. A mãe, a família é a autoridade espiritual sobre a vida dessa criança. Só que em determinados momentos, os pais, eles delegam essa autoridade para alguém. Por exemplo, você coloca seu filho numa escola. Por que a gente tem que orar e colocar os filhos na nossa escola? Por que a gente não pode colocar filhos em religiões diferentes, que conflitam com a nossa fé? Porque quando nós entregamos os nossos filhos naquela escola, nós estamos delegando a essa escola autoridade sobre os nossos filhos. E essa autoridade não é somente a cognitiva, é a autoridade emocional e a autoridade espiritual. No mundo espiritual, entende isso, eu estou delegando isso.
São as legalidades que a gente dá. É como se fosse assim, olha, fulana teve um filho e ela fez um documento me dando autorização para cuidar do filho. Na mesma forma que no mundo físico esse documento funciona, no mundo espiritual também funciona. Quando o pai traz a criança para a igreja, que coloca a criança na salinha, que ela entrega para você na salinha, ela ali no mundo espiritual, ela está falando, meu filho está sobre a sua tutoria espiritual. Você está como tutor do meu filho. Então, quando você vai evangelizar, que você pede autorização para a mãe, e a mãe autoriza, no mundo espiritual já abriu, uma porta. Isso quando a mãe está presente, tá, gente? Tem a questão de quando as crianças vêm sozinhas, que é outra questão, tá? Estou falando da mãe presente. Se a mãe está longe e a mãe vem para falar, aí você se apresenta para a mãe. Eu falei, olha, eu sou Flávia, tá? Essa aqui é minha amiga fulana, a gente está aqui fazendo um trabalho de contação de história para as crianças. Você tem que ter a estratégia certa para falar. Então, assim, a gente pode contar uma história para sua filha, você pode ouvir, não tem problema. Se quiser, eu conto para você também. Tem mãe que gosta, mas você precisa ter, a criança estando com a mãe, você precisa se portar a mãe, claro, vai falar com a criança, se portar a mãe e perguntar à mãe se você pode continuar a conversar com a criança, contar a história para a criança. Entendido até aqui? Então, a minha identidade, a minha identificação, ela é fundamental, tá? Porque está vendo que é um grupo. A gente fez um projeto na nossa igreja, eu amo demais esse projeto, que é chamado Carteiros de Cristo. A gente mandou fazer blusas igual do Correio para as tias do Ministério Infantil. Então, a gente entrava porque as nossas camisas, todos nós, as camisas encolheram no nosso corpo, né? Não está dando mais, a gente precisa fazer outra remessa de camisa. E aí a gente entrava, todo mundo de chapeuzinho do carteiro, a blusa de carteiro, escrito atrás, Carteiro de Cristo. As crianças faziam desenhos, cartas missionárias, né? Cartas assim, a gente ensina elas a fazer desenhos proféticos. O que é desenho profético? É a criança orar e fazer um desenho para alguém. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor ele vai direcionar esse desenho a essa pessoa. Então, alguns escrevem, é muito legal. Então, a gente colocava nos envelopes e entrava dentro da comunidade colocando as cartinhas nas caixas de correio das pessoas. Então, entrava aquele monte de tia vestida de carteiro. Então, fazia o quê? Um impacto. Nossa, olha só. Aí era legal, porque tinha um que se perguntava, você sabe onde é a rua tal? Eu falei, não, a gente está evangelizando. Ah, legal, legal. É muito legal. A gente mandou agora fazer um boneco grandão, que é o carteiro. Então, de vez em quando o boneco aparece lá, o carteiro ele sempre chega com uma boa notícia. Ele sempre traz boas novas. Então, ele vem para entregar uma carta de um missionário, ele vem para buscar a carta que as crianças escreveram para o missionário. São várias estratégias que a gente usa para incentivar as crianças a orar e orar, se envolver com missões, tá? Entendeu a importância da identidade? Tá? Então, se você quer fazer um evangelismo na comunidade, primeira coisa, pensa em uma camisa. Pensa em um avental. Ah, mas eu não tenho essa camisa do IT. Você vai com uma camisa da sua igreja, mas tem que ter identidade. Tá? Isso é uma identificação para os pais. Isso dá uma segurança para os pais. Tá bom? Pode passar. Fundamento. Ai, gente, eu não enxergo. Meu Deus, que vergonha. É que eu vou 40 daqui a pouco. É porque eu não posso sair daqui. Posso vir para cá? Eu não vou chegar também. Fundamentos para o evangelismo infantil. Eu achei que você ia aumentar para a minha tela, para eu enxergar. Fundamentos do evangelismo infantil. O que são fundamentos? Fundamentos são bases. O que é importante para eu pensar no evangelismo infantil? Primeiro aí, lê um para mim, por favor, que eu não estou chegando. O primeiro. Conhecer o local. Eu preciso conhecer o local que eu vou fazer o evangelismo. Então, o que eu preciso fazer? Estudar esse lugar, saber o campo que eu vou trabalhar, saber os costumes. E quando eu faço essa questão de saber o campo, os costumes e cultura, não estou falando de outro país, não. Estou falando dentro ali no nosso meio mesmo. Então, eu vou conhecer o local. Eu quero fazer lá para Pedro. Eu preciso conhecer aquele lugar. Essas crianças são envolvidas com o quê? Que tipos de crianças são ali? São crianças menores, são crianças maiores, são filhos de tráfico, são filhos de prostituição. Quem são essas crianças? Eu preciso conhecer essas crianças. Por quê? Porque para eu levar o remédio, eu preciso saber qual é a causa, a doença. Imagine eu chegar, eu gosto muito de dar esse exemplo. Meu filho está resfriado e eu levo ele no médico, o médico manda eu dar vitamina C para ele. E aí eu chego na farmácia e falo assim, mas eu não gostei do vitamina C, o vidro de vitamina D é lindo.
Ah, não, é muito lindo. Ele falou, mas o médico não prescreveu vitamina C, não, mas eu quero dar vitamina D, porque o pote da vitamina D é muito bonito. Vai trazer efeito para essa criança? Não. Então, eu preciso trabalhar em cima da necessidade daquela criança. Então, imagine, eu quero evangelizar as crianças naquele lugar e eu preciso conhecer a realidade daquelas crianças para eu saber como falar. Então, eu acho que a luz apagada é melhor para enxergar. Não sei para vocês. Não é melhor? Só não pode dormir, gente. Não dorme, está acabando. Meu Deus, eu tenho 15 minutos. Então, a gente precisa conhecer a realidade. Outro tópico. Tem um tópico que era fazer parceria. Lê para mim aí. Método correto. Qual o método que eu vou usar? Eu vou naquela comunidade e eu quero apresentar um método. Qual o método que eu vou usar? O método... tudo que eu vou fazer, quando eu penso em evangelismo, eu tenho que pensar no plano da salvação, que vocês viram na primeira parte. Ele é a alfabetização espiritual. Ele é o beabá. Não adianta eu querer ensinar Apocalipse para as crianças não conhecem a Jesus, não sabem do plano salvífico. Então, ele é a nossa base de tudo, tanto para adulto quanto a criança. Tá? É o plano salvífico. Ponto. Então, eu preciso pensar na estratégia que eu vou usar para aplicar o plano da salvação. Então, qual estratégia que eu vou usar? Qual o método que eu vou usar? Naquela comunidade ali, eu quero usar o método da EBD na rua. Mas naquela ali, eu vou fazer um culto. Naquela ali, não adianta um culto. Eu preciso fazer o quê? Uma passeata. Eu preciso saber, mediante ao campo que eu estou conhecendo, ver se vocês conseguem entender, tá, gente? Que coisa vocês perguntam. Agora que eu conheço o campo que eu vou trabalhar, eu já sei qual a estratégia, qual o método que eu vou usar. Porque eu vou usar o método de acordo com o campo que eu estou trabalhando. Então, nós fomos para a Jordânia e eu não podia falar de Jesus. Qual a estratégia que eu ia usar falando de Jesus sem falar de Jesus? Alá. Alá. Alá é Deus, tá, gente? Não é um outro Deus. É Deus. Alá é Deus. É a tradução de Deus. Eu vou para o Amazonas e lá no Amazonas tem uma outra estratégia para evangelizar. O que eu vou fazer? Eu vou para o sertão e é outra estratégia. Por isso que é importante conhecer o seu campo de trabalho. E aí tem um tópico aí que fala sobre a gente fazer parceria. Essa parceria é fundamental, porque não adianta, como eu disse, eu ir ali na praça fazer o evangelismo e ninguém cuidar daquela criança depois. Então, se eu vou lá em Parapedro, lá na Pavuna, fazer um evangelismo, eu sentir no meu coração de fazer isso, eu vou procurar uma igreja para eu fazer parceria com essa igreja. Então, eu vou lá, vou fazer, irmãos, nós vamos fazer um evangelismo aqui, nós vamos fazer todo o trabalho evangelístico, e aí, a irmã, aqui está a rede cheia de peixinho, para ela cuidar. Porque se a gente não fizer parceria com a igreja, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Pode ser, claro, né, a gente entende que o mundo espiritual existe e a gente nunca vai duvidar da potencialidade do Senhor. Pode ser que você contou essa história aqui daqui a 30 anos, daqui uma semana essa criança vai lembrar dessa história? Vai lembrar. Aí ela pode, nossa, aquela tia contou essa história que fala de Jesus, nossa, que história linda. E aí? E o depois? Porque a pessoa que conhece a Jesus, ela sempre querer conhecer mais. Então, tem que ter alguém para pastorear essa criança. Então, toda vez que você pensar no evangelismo, a gente vê, infelizmente, tem muita gente que quer fazer missões na rua, mas que não pensa nessas coisas. Por quê? Porque às vezes pensa em foto, não pensa nos fatos. E aí vai lá, tira foto, coloca a foto das crianças ajoelhadas, faz assim, todas as crianças, vem aqui que a tia vai orar por você. Coloca as crianças todas ajoelhadas aqui, ora e coloca 250 crianças aceitaram Jesus. Nem aceitaram, está recebendo oração. Então, tem que ter cuidado com isso. Infelizmente, a gente está vivendo um evangelho, se é que eu posso chamar de evangelho, de pessoas que querem autopromoção. De pessoas que querem se aparecer, de pessoas que estão, infelizmente, é real. Pessoas usam missões para se beneficiar. Infelizmente tem isso. Por isso que quando você faz um investimento missionário, quando você vai ajudar uma agência missionária, um campo missionário, é importante você conhecer essa pessoa, tá? Conhecer o projeto, ir lá ajudar, ver a necessidade. Porque é muito fácil falar, vou mandar um Pix para você. Pix é muito bom, gente. Mas e aí? Será que vai ser investido ali? Então é importante. Posso falar? Todo missionário de bom caráter, se você entrar em contato com ele e falar assim, eu posso ir conhecer o seu projeto? O que ele vai responder? Irmã, sim, claro que pode. A porta está aberta. Agora, se ele ficar, não vai dar essa semana, não vai dar. Aí você desconfia.
você desconfia. Claro que quando a gente oferta, a gente oferta e a gente não tem nada, ela com Deus, com aquela oferta ali. Mas, infelizmente, tem muito charlatão. Infelizmente. Então, ora, peço direcionamento ao Senhor, porque às vezes você quer ajudar o que está lá fora, tem uma irmã aqui do lado, precisando de ajuda, e a gente não está ajudando. Tá? Pode falar. Ai, até que vim, palmas para ele! Ai, estava agoniado, irmão, querendo que alguém falasse. Fala. Exatamente. Isso aí. Uhum. Isso. Sempre que você vai fazer uma parceria com alguém, você tem que saber quem é esse alguém. Por quê? Você vai lá, você vai levantar a bandeira, você vai levantar todo o projeto, e aí? Foi o ID que veio aqui e ajudou esse pastor que faz isso, isso e isso. Qual a referência que essa igreja tem nesse lugar? E aí, as crianças, ela é uma estratégia muito boa, ela não é isca, tá, gente? Mas as crianças, elas alcançam os pais também. Então, quando você trata a criança traz o pai também, traz a família. Mas se você tiver uma igreja que não tem visão familiar, não vai adiantar nada. Por quê? Por exemplo, se você está numa igreja que você tem... Vou falar de comunidade. Você está ali no Complexo Alemão, ali na Brasília, mais para cima. Qual o lugar mais alto? Alvorada? Palmeiras. Você vai lá, você está lá em Palmeiras, e aí você faz um trabalho com as crianças... Só que as crianças vêm sozinhas, as crianças não vêm com os pais. E aí, o que você pode fazer? Hoje a tia vai te levar em casa. Blusa da igreja, blusa do projeto, acompanha a criança em casa, fala assim, oi mãe, tudo bem? Eu vim trazer a Vitória aqui, tá? Eu sou a tia Flávia, eu sou lá da igreja tal, onde ela está visitando, viu? Deus abençoe. Faça isso umas 3 vezes. E foi. Irmã, eu vim aqui hoje para te convidar, porque nós vamos fazer um café da manhã para os pais. Mostra, vai lá e se apresenta, porque isso dá segurança para os pais. Uhum. A maioria das crianças não são, os pais não são crentes. Você faz isso? Isso dá segurança. Foi de você mesmo. Porque isso dá segurança. E aí você anda... quando você pedir autorização para fazer um projeto, ela vai ter confiança em você. Isso é muito... Oi? E ainda ajuda a doação. A gente adora doação. Quem é do Ministério Infantil ajuda a doação. Fala mais um tópico aí para mim. Preparação da equipe, irmãos. Isso é fundamental. Tem gente que entra, às vezes, no projeto de missão e é sem noção. É missão sem noção, tá? Então, por exemplo, caras e bocas que vai fazer. Uma criança, por exemplo, aconteceu semana passada, foi semana passada, né, BD? Semana passada, nós fizemos o projeto, foi muito gostoso, foi muito bom. E uma criança chegou depois, a Carlinha, ela percebeu, ele se aproximou e a Carla percebeu ele diferente. Olha como é que isso é importante. Enquanto a gente estava com as crianças, ela estava o quê? Olhando as crianças. A gente está aqui cantando com as crianças, contando história, brincando e tal, e fazendo tudo, e ela só de sentinela. E aí ela percebeu uma criança com um olhar e com uma atitude diferente. Na mesma hora ela se aproximou daquela criança, conversou com aquela criança e orou por aquela criança. Isso é sensibilidade. Agora, se você for fazer um projeto onde a equipe não está preparada, o negócio não vai dar certo. Na hora que você perceber aquela criança com um olhar, de repente aquela criança está para ficar endemoniada, está dando uns sintomas, né? A pessoa não preparada vai fazer o quê? Sai no nome de Jesus! No meio do evangelismo. Como se fosse expulsar o demônio gritando. Como se ele fosse surdo, entendeu? Então, tudo isso tem que ser preparado. A criança, você percebeu que a criança está com batalha espiritual ali? Chega perto, se aproxima, é muito simples. Você percebeu a criança? Fica em pé de novo, fazendo um favor. A criança está aqui, eu estou longe, a criança está ali e eu percebi que ela tem batalha espiritual. Eu estou aqui, andando e orando, né? Porque tem as pessoas fazendo o trabalho com as crianças e tem que ficar os sentinelas orando.
Né? Então ele está orando, percebendo essa criança, está orando. O que eu posso fazer? Aqui, ó, abracei a criança, vou orando. Não precisa nem falar nada. Vai tocando a criança, vai abençoando e tudo. E aqui eu vou começando. Não precisa dar escândalo. Obrigada. Porque se eu começar a fazer escândalo, gritar, eu vou tirar toda a atenção das crianças para essa criança aqui. E criança é fogo. Se acontecer alguma coisa com essa criança aqui, depois eles vão ficar fazendo o quê? Fazendo chacota com eles. Aí a criança não volta mais. Exatamente. A gente teve um caso aqui de uma criança que não voltou por causa disso. Infelizmente. O lanche. Ah, isso. Bom. Você está pregando na hora do apelo, então hoje, crianças, eu quero te convidar, eu quero dizer que Jesus está à porta do seu coração. Aí passa a tia, quer água? Quer água? Você quer um pouquinho de água? Desconecta tudo. É como se você desligasse o Wi-Fi. Eu já vi no culto, a tia pregando e as pessoas distribuindo lanche para as crianças. Tira a atenção da criança. Então, assim, tem que ter tudo. E quem tá como... Eu vou falar como sentinela para vocês entenderem, que são as pessoas que ficam como base, né, no retorno. A pessoa tem que estar prestando atenção. Ó, tá acabando ela está fazendo apelo? Se está fazendo apelo, ela está acabando a pregação. Se está acabando a pregação, já está finalizando, pode separar o lanche. Entendeu? Tudo isso tem que ser preparado. Então, como que a gente faz? Por exemplo, amanhã na EBD na rua, lá na igreja, nós fizemos aqui, foi a nossa primeira, foi muito bom, gente. Uma experiência maravilhosa. Se você quiser fazer uma EBD na rua, nós vamos lá fazer. É muito bom. E aí a gente separou, uma equipe, aqui também a gente separou, uma equipe só para o lanche das crianças. Então tem uma equipe que vai distribuir os lanches. Uma outra equipe vai pegar as crianças da igreja e levar para onde a gente vai fazer a EBD. Uma outra equipe vai entrar na comunidade e chamar as crianças. Então está tudo dividido em equipe, e a outra vai estar arrumando. Então, todo mundo trabalhando simultaneamente. Porque você fala, quem vai agora? Quem vai agora? Vai você? Não, vai você. Está tudo separado. Tudo tem que ser organizado. E a gente consegue fazer. Deus ama organização, gente. Deus ama. Ele fica feliz quando a gente organiza a obra dele. Que é para ele, né? Está refletindo ele aqui. Falei tudo? Ou tem mais um? Adaptar a estratégia. Então, eu fiz a EBD na rua. Aqui eu fiz a EBD na rua, nós contamos o plano da salvação. Mas, de repente, eu posso contar lá amanhã uma história que esteja na revista da EBD, que é evangelística. Então, eu não posso colocar uma regra, colocar um rótulo. Tem que ser desse jeito. Eu preciso fazer estratégia. Existe uma diferença de você improvisar e de você não organizar. Quando você improvisa, significa que alguma coisa saiu ali do seu contexto e você precisa improvisar. É igual você falar um texto, você esqueceu o texto e você improvisou com outras palavras. Você está fazendo a mesma coisa de forma diferente. Agora, quando você não organiza, não tem como dar certo. Tem que organizar. Tem hora que Deus até age de misericórdia na nossa vida, gente. Mas eu acho que é muito frustrante Deus colocar um projeto tão lindo para a gente realizar aqui e a gente fazer de qualquer maneira. Deus é um projeto lindo para Noé. Se ele tivesse feito de qualquer maneira, os bichinhos iam tudo morrer afogado. Então, a gente precisa dar o nosso melhor. Mesmo que a gente não se sinta capaz, mesmo que a gente ache que não vai conseguir, Deus é o Deus que capacita. Noé não era arquiteto. Noé não era marceneiro, mas ele fez o melhor, porque ele ouvia a voz de Deus ali. O dono do projeto, o mestre de obra, deu todo o projeto para ele, e a única coisa que Noé fez foi obedecer às ordens do mestre da obra. Então, se nós somos serventes dessa obra, quem vai nos direcionar? O mestre da obra. Então, se aquele que é o dono da obra nos direcionar e a gente ouvir isso, não tem como dar errado. Não tem como, tá? Pode passar. Tenho 5 minutos. Acabou? Não, acabou não. Ah, tá. Lê para mim, gente. Ah, meu Deus. Como? Como? Eu preciso pegar meu óculos, gente. Já faz só para mim. Na minha mochila tá ali do lado, tem uma caixinha de óculos, tem meu óculos lá. Meu óculos está precisando de óculos. Minha mochila está precisando de óculos. Como abordar a criança? Primeiro, observar o local. Eu preciso observar o local. Então, vamos lá. Cheguei no lugar, vou fazer um evangelismo de massa. Chamei as pessoas ali para Bom Sucesso. Chegamos em Bom Sucesso, vamos olhar o local. Onde que tem criança? Como que eu posso fazer? Como que eu vou abordar? Essas crianças estão jogando futebol? Vou parar o futebol? Vamos parar aqui o futebol, que eu quero contar uma história para vocês. Não vai rolar. Fala, tia, que isso, tia? Sai fora. Eles vão receber o evangelho assim?
Não vai. Por quê? Porque você acabou com a brincadeira deles. Obrigada. Valeu. É a idade, gente. Agora sim. Agora sim. Haja luz e houve luz. Então, observe o local que você vai trabalhar. Segundo, pedir permissão ao adulto. Foi o que eu falei. A criança está com a mãe ali, nós estamos numa praça, vamos supor. Tem uma praça, as crianças estão brincando, e aí tem uma criança, você não vai parar a brincadeira da criança, mas você pode inserir naquela brincadeira. Então, a criança está brincando de areia, aí você chega e fala assim, oi, tudo bem? Vocês estão fazendo o quê? A gente está fazendo bolinho. Nossa, eu fazia muito bolinho de areia quando era criança. Você vai fazer o quê? Conquistar aquela criança para poder você conseguir contar a história para ela. Porque ela é ensinada a não falar com estranhos. Tá? Observa o lugar. Se tiver o adulto, pede permissão. Tá? Se você vê, ela está aqui. Se você vê que ali é a mãe dela, eu posso ir lá e falar assim, eu sou Flávia, eu faço parte de um projeto de contação de história. Eu posso contar uma história para sua filha? Pode. Pedir permissão. Tá? Segundo, conquistar a criança. Aí você tem que ver a estratégia. Você vai analisar a criança. Tá? Então, por exemplo, eu quero alcançar a Natália. E aí eu vou olhar na Natália e falar assim, eu preciso ver alguma coisa na Natália para eu puxar um assunto com ela. Eu vou falar, nossa, Natália, que brinco lindo. Nossa, que bonito seu brinco. Onde é que você comprou esse brinco? E aí eu vou começar a conversar com a criança. Criança gosta que fala do tênis, gosta que fala que está cheiroso. Quer ganhar uma criança? É abraçar e falar, meu Deus, você está muito cheiroso. Falar do tênis, falar da roupa, falar dos olhos, elogiar a criança. É você pegar ali uma referência, pegar é uma estratégia para você conseguir falar com aquela criança. Tá? Então, observa aquela criança, observa o contexto daquela criança, se ela está brincando. Para quebrar o bloqueio, exatamente. Tá? Imagine, você chegar do nada e falar assim, quero contar uma história para você. Ela fala, meu Deus, o que é isso? Sai todo mundo correndo. É igual pessoas, eu acho assim, tem pessoas que fazem evangelismo gritando, né? Porque você tem que se arrepender. Eu não sou contra, a pessoa pode fazer isso, mas às vezes essa estratégia não atrai pessoas, empurra as pessoas para longe. Nem com as crianças, gritar com as crianças. Ô garoto! Você está contando, eu quero contar para vocês uma história de Jesus. Mas vocês têm que ficar quieto. Porque isso vai bloquear a criança. Tá? Então, faça o seu trabalho. E aí, as pessoas que vão estar ao seu redor, que vai acalmando as crianças. Porque tem criança, gente, tem todo tipo de criança. Então, se você está com a responsabilidade de contar a história, as pessoas que estão te ajudando vai acalmando as crianças. Não se preocupe. Não precisa de você ficar parando toda hora e mandando ficar quieto. Não precisa disso, porque a equipe vai fazer isso. Tá? Terceiro, conquistar a criança. 4, aplicar o plano da salvação. Essa é a base. Antes de você chegar, você não pode chegar e já começar contando história para as crianças. Você tem que se apresentar, você tem que conversar com a criança, tem que conquistar a criança e falar, eu trouxe uma história. Você gosta de ouvir história? Eu trouxe aqui para vocês 3, 4 estratégias de fazer evangelismo individual. Tá? A gente sempre faz muito evangelismo com culto, a gente faz evangelismo com... sempre com um grupo de crianças, mas você também pode fazer evangelismo individual, que eu acho fantástico. Então, por exemplo, hoje nós vamos fazer evangelismo na praça. Nós vamos fazer duplas e vamos andar na praça procurando crianças. E aí você vai usar o quê? Coisas simples, coisas pequenas. Você pode fazer várias pulseiras. Lá na Amazonas, a gente leva várias pulseiras. Então, a gente sai com as pulseiras. E aí, quando chega lá, a gente mostra a nossa pulseira, conta a história e dá a pulseira para a criança. A gente sempre está com os bolsos cheios de pulseira. Aí, demos uma pulseira, colocamos outra. Deu uma pulseira, colocamos outra. E adulto também. E aí, é legal que no culto da noite você vê os adultos, as crianças, tudo com pulseirinha na mão. É muito legal. Então, eu trouxe aqui, ó. Esse aqui é o plano da salvação, que é para você contar de forma individual. Tá? É o 3D, que a gente chama. Tá? Esse aqui é o cordãozinho do plano da salvação, que a gente usa para contar para as crianças. Esse aqui também é um. E esse aqui, eu amo esse aqui, gente. Esse aqui é o plano da salvação, o nome dele é Evangecube.
tá? É um cubo evangelístico. Então, aqui você conta o plano da salvação mexendo no cubo. Então, aqui, ó, aqui você fala do pecado, né? O pecado nos afastou de Deus, mas Deus nos ama tanto que enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz para nos salvar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 3, 4, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Então, assim, é muito legal. Aqui você faz o apelo para a criança, né? Para ela escolher o que ela quer. Então, assim, vou passar na mão de vocês, tá? Só cuidado na hora de abrir. Aqui tem sempre uma setinha que vai identificar para que lado você abrir, tá bom? Vai passando aí. Não, aqui, ó, tem setinha, não tem como errar, não, tá? É só observar a setinha. Tá bom? E a pulseira que a gente sempre usa. Tá bom? Vai passar aí, fica tranquilo. Pode passar. Eu preciso encerrar. Pode passar? Onde evangelizar uma criança? Flávia, onde que eu vou evangelizar? Duas coisas fundamentais. Onde tiver criança e toda oportunidade que me for dada. Às vezes você está dentro do ônibus, eu não sei vocês, gente. Meu marido fala que eu tomo banho de leite. Que eu sento no ônibus, aí a criança fica olhando para mim. Já aconteceu isso com vocês? Fica olhando, e fica olhando, até você falar com ela. Isso para mim é chama ministerial. E a minha filha pequena, gente, como ela tem o sangue para a criança. É impressionante. E ela controla as crianças pequenininhas. Aí as mães dos crianças pequenininhas ficam assim, deixa a Maria Fernanda lá em casa, que ela controla as crianças, né? Falei, cara, ela é muito ministério infantil. E eu lembro quando... Eu sempre achei que a Vitória fosse continuar do ministério infantil, né? Fosse dar continuidade. Porque eu falei, Senhor, alguém da minha casa tem que entrar nisso. Tem um monte de material que alguém tem que herdar. E aí eu sempre achei que era a Vi, sabe? A Vi é ministério de dança. Depois ela foi se desenvolvendo. Aí quando a Nandinha nasceu, uma irmã virou para mim e falou assim, o Senhor mandou te dizer que a nova Gigi está nascendo. A Gigi, porque quando eu pregava para criança, eu me vestia de boneca Gigi. Então, a Maria Fernanda é muito isso, muito criança, é muito legal. Só que a Vivi, para minha surpresa, essa semana eu vou contar para vocês, ela vai estar assistindo a transmissão, ela vai ficar chateada comigo, mas eu vou contar assim mesmo. Semana passada nós tivemos a notícia que a Vitória passou para o UFRJ. Pedagogia. Glória a Deus, está muito feliz, assim. Ela está indo para a pedagogia, está bem empenhada, está fazendo formação de professores, aí está estagiando. O Senhor está... Quem sabe vai vir a nossa escola aí, em nome de Jesus. Onde evangelizar? Onde houver crianças em tempo oportuno. Eu aprendi, quando a gente entrou na pandemia... A gente perdeu uma criança. Eu não lembro se eu contei isso aqui da última vez. Nós perdemos uma criança de 5 anos na nossa igreja. E mexeu muito comigo. E todos esses anos ministeriais, eu nunca tinha passado por um óbito no ministério infantil. E eu fiquei muito mal com aquilo, muito mal. E o menino, Pietro, ele era muito agitado. Então, ele corria a sala o tempo todo e as cristianas ficavam, Pietro, senta, Pietro, senta. O tempo todo era Pietro, senta. E aí, quando aconteceu tudo isso, o Senhor falou comigo assim, nós temos que estar com as crianças como se fosse a última vez. Hoje, eu estou aqui, hoje tem uma criança aqui, mas amanhã nem eu nem ela podemos estar. Talvez a gente não possa estar. E aí eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus para aquela criança. Talvez eu nunca mais vou ver aquela criança. E aí eu não posso brincar com ela, no fato de brincar de brincadeiras que não... Vocês entenderam brincar, né? Por exemplo, eu estou na sala de aula, na EBD, eu vou fazer brincadeira, e não vou priorizar aquilo que é prioridade. Então, se eu estou com a oportunidade de estar com uma criança, se eu puder falar de Jesus para aquela criança, eu não posso deixar a oportunidade passar, porque amanhã eu posso não encontrar aquela criança mais. Então, assim, todo o tempo oportuno, se você está na praça, por isso que é bom você sempre andar com uma pulseira, você sempre andar com um livrinho, um marcador de texto do plano da salvação, se você não tiver, usa a mão. Faz o evangelismo com as mãos, mas não perde a oportunidade. Nem que talvez você não conte o plano da salvação completo, mas pelo menos você fala, Jesus te ama muito. E ela vai com aquela palavra, porque o Espírito Santo vai colocar na mente dela, no coração dela, que Jesus ama muito ela. Tá bom? Pode passar. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Onde evangelizar? Eu já falei, pode passar. Quais as estratégias usar? Nós temos a estratégia pessoal, que é o evangelismo individual, e nós temos as estratégias em grupos, que é o evangelismo em massa, que a gente chama. Tem pessoas que usam rádio para evangelizar, tem pessoas que usam TV, existem várias estratégias para evangelizar. No nosso foco aqui com a criança, nós podemos fazer o evangelismo individual e o evangelismo em grupo. Como que é o evangelismo em grupo? É você fazer um culto. Então, por exemplo, aqui a gente foi fazer o evangelismo pessoal, mas ali naquela comunidade eu quero fazer um evangelismo em grupo, eu vou fazer um culto.
Ali eu quero fazer uma EBD. São estratégias diferentes que eu posso alcançar uma a uma, né? Como essas visitas no lar, ou como essa individual que eu falei com vocês, ou de uma vez só, tá? E como que eu posso usar isso? Eu posso usar projetos. Não só usar o plano da salvação individualmente, né? Ele sempre vai ser a nossa base, mas eu posso montar projetos que vai evangelizar as crianças. Eu conheci uma igreja no Recreio que eles davam legumes para as pessoas. Toda quarta-feira, as pessoas iam lá e ganhavam uma bolsa de legumes. E eles falavam assim, gente, eles vêm aqui, buscam o legumes e vão embora. Está evangelizando? Não, está fazendo social. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o culto do legume. Então, toda quarta-feira tinha um culto do legume. Eles iam para lá, participavam do culto, e no final do culto ganhavam legume. Então, a condição era ficar no culto o tempo todo. E foi-se o culto do legume. Então, são estratégias diferentes que a gente precisa pensar. O que essa comunidade está precisando? Como que eu vou alcançar essa comunidade? Qual é a necessidade dessa criança? Lá na África, por exemplo, as meninas amam ganhar creme. Creme. Elas pegaram, a gente leva muito creme lá, né? Para a gente usar. E aí, elas perguntaram se a gente tinha creme. E a gente deu um pouquinho de creme na mão delas. E aí, no dia seguinte, elas vieram pedir creme, só que elas estavam muito sujas. E a gente falou assim, mas você está suja, tem que tomar um banho para você poder passar o creme. Senão vai fazer barro. Elas foram lá, né? O lugar que a gente foi, água escassa. Então, o pastor de lá, ele fez um poço. Elas foram no poço, água geladíssima. Elas foram, se banharam no poço todinho, chegaram na porta. A gente dentro da base. Chegaram na porta, assim, tremendo. Quando a gente abriu, as crianças tremendo. Tia, a gente se limpou. Pode passar creme? Tremendo de frio. Por causa do creme. Então, próxima vez que for lá, o que a gente vai levar para elas? Creme. Entendeu? A importância de você conhecer o lugar e você saber qual estratégia que você vai usar. Volto a dizer, o social, ele não é evangelístico, mas eu posso usar o social para evangelizar. A nossa intencionalidade, o nosso objetivo é sempre levar a Jesus. Isso são estratégias que a gente usa para levar a Jesus, tá bom? Pode passar. Alguma pergunta até aqui? Tá tudo bem? Ok? Estratégias práticas. Quais estratégias práticas que eu posso usar? Como eu falei, o culto, a EBD na rua, cesta de leitura, eu amo cesta de leitura. A cesta de leitura a gente pega uma bolsa, uma cesta, a gente coloca vários livros evangélicos e a gente distribui em grupos, ficam de 2 em 2. A gente leva tipo uma toalha de piquenique. A gente abre a toalha de piquenique, senta ali com os livros e convida as crianças para ler o livro. E ali ela sentado, manuseando o livro, lendo o livro, a gente vai evangelizando ela com os livros que estão ali. Contando história. Aí tem o Plano da Salvação, tem livros ilustrados do Plano da Salvação. A gente está ali contando para as crianças. E é legal, por quê? Porque você está em grupo menor. Então, pensa, várias toalhinhas. Imagina Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista. Você senta, coloca lá a toalha, a criança passou. Você quer ouvir uma história? A criança vai vir, vai sentar, a mãe vai ficar lá e você vai contar a história para a criança. Cesta de leitura, uma estratégia evangelística, tá? E um a um é esses individuais que eu falei com vocês. Ok? Deu para entender? Pode passar, eu termino por aqui. É sobre a batalha espiritual. Que eu já acabei até falando, citando aqui o exemplo da Carla. A gente precisa estar atento, por quê? Como eu disse para vocês, as crianças são alvos de Satanás. E Satanás tem minado a mente de muitas crianças. E, infelizmente, existem muitos pais que não estão vigiando e têm deixado Satanás usar a boca deles, lançando palavras de maldição. Então, essas crianças que a gente recebe, a gente não conhece o contexto dessas crianças. A gente não sabe no que a família está enraizada. A gente não sabe o histórico daquela família. Então, elas vêm carregando uma trouxinha de problema junto a elas. Então, a gente precisa ter a sensibilidade espiritual. A gente teve uma criança lá na igreja, eu conto essa história porque eu tenho autorização da mãe para falar isso. A gente passou por questões espirituais com as crianças da nossa igreja. A gente estava nesse dia eu estava dando aula sobre reforma protestante, e uma criança perguntou assim, tia, hoje também é Halloween. Halloween é de Deus? Eu falei, não, não é. E outra criança falou assim, e amigo imaginário é de Deus? Eu falei, não, não é. E ele falou assim, eu tenho um amigo imaginário. A outra criança, eu também tenho. A outra, eu também tenho. E uma falou, eu também tenho, e ela está aqui do meu lado. Isso na sala, na minha igreja. Você acha que uma criança, quando vem,
Alguma criança que tem amigo imaginário, esse amigo imaginário não pode estar ali do lado, futucando, perturbando aquela criança, fazendo aquela criança ficar agitada para poder ela não ouvir o seminário. Então, a palavra. Então, a gente precisa entender que existe uma batalha espiritual. Eu fui pregar numa EBF uma vez, e era o tema da EBF era plano da salvação. Eu falei assim, moleza, né? Plano da salvação, beleza. Confiei em mim. E fui para lá, fui vestida de enfermeira, contei a história e tal. Irmãos, eu nunca contei uma história tão difícil na minha vida. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu sei por que eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo. Na hora que eu comecei a reclamar assim, Senhor, por que eu não estou conseguindo? Ele falou, porque você não se preparou. Você achou que era só vir contar a história. Era uma EBF dentro de um centro comunitário. O que acontece no centro comunitário? Muitas coisas. Muitas coisas. Porque não é um ambiente que é cristão. E aí eu fui contando no conhecimento, contando que eu sabia, que eu estava acostumada e não me preparei para questões espirituais. A gente amanhã tem EBD, está tendo relógio de oração. Então existe batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo não quer que você alcance o coração dessa criança. Então ele vai perturbar essa criança, ele vai tampar o ouvido dessa criança. Vocês já viram? Às vezes a pessoa fala uma coisa, a pessoa entende outra. Isso, Satanás faz isso também. A pessoa desentoa, desentorta, entorta tudo aquilo que você falou. Então a gente precisa orar, Senhor, vai tocando na mente dessas crianças, vai, Senhor, ungindo os ouvidos dela para ela ouvir a tua palavra, porque há uma batalha espiritual, irmãos. Eu não sei se vocês já viram crianças demoniadas. Se não viram, não queira ver. É triste. É triste. E acontece? Acontece. Infelizmente acontece, tá? Porque a gente não conhece o histórico dessa criança. Na nossa igreja, quando aconteceu essa questão do amigo imaginário, que eu mandei um áudio para as mães, falando, irmãos, vamos conversar com seus filhos, as crianças estão passando por batalha espiritual. Eu comecei a falar, e uma mãe me procurou e falou, tia, todo dia, à noite, o meu filho levanta de madrugada, prepara uma mesa cheia de doce e guaraná. E eu falei assim, mas por que ele faz isso? Aí eu pergunto para ele, por que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu estou dando lanche para os meus amigos, no plural. E eu disse assim para ela, e por que você acha que ele faz isso? Ela falou, então, eu acho que é porque quando eu estava grávida, eu consagrei ele a Cosmo Damião. Então, as crianças trazem um histórico. Aí você fala para mim assim, mas Flávia, a criança não tem nada a ver com isso, mas quem é responsável pela vida espiritual da criança? Quem é a autoridade espiritual da vida da criança? É a mãe. Se a mãe outorgou, delegou ao demônio para ele se manifestar ali, ele ganhou a legalidade que ele queria. Então, existe batalha espiritual e a gente tem que estar sensível. Então, pode haver manifestação demoníaca? Pode. Pode haver batalha espiritual de agitação. Irmãos, a gente, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você está dando aula e você percebe uma agitação fora do normal. Existe a agitação do calor, está muito calor, as crianças ficam agitadas, está com fome, não estou dizendo isso. Você consegue perceber no mundo espiritual que é uma agitação fora do normal. Isso é batalha espiritual. Por quê? O inimigo, ele agita o ambiente para as crianças não prestar atenção na palavra. Aí eu volto a dizer que na hora do evangelismo, quando você está fazendo o trabalho com as crianças, precisam ficar os sentinelas intercedendo. Orando por você, orando pelas crianças e pedindo ao Senhor que guarde aquele momento ali para que a palavra de Deus entre no coração da criança e que haja conversão genuína. Então, preste atenção. Se você vai fazer o evangelismo, se você vai programar o evangelismo, entenda que quando você pensou em fazer o evangelismo, você entra em batalha espiritual. Porque o inimigo não quer que isso aconteça. Uma criança que você ganha para Jesus é uma geração que você está ganhando. Então, ele vai tentar de tudo para que isso não aconteça. Então, a gente precisa ter sensibilidade espiritual, orar, se preparar, porque evangelismo com crianças não é brincadeira. Nós não somos promotores de evento, nós somos promotores do reino de Deus. Então, a gente precisa nos disponibilizar pelo Senhor, entender que a batalha espiritual que a gente passa, e a gente tem que estar preparado. Amém? Alguma pergunta? Amém? Podemos ir para casa, então? Foi? Tranquilo? O Evangelho Cube está rodando aí para vocês? Ah, tá ali. Vai passando, não esquece de me entregar, gente. Pode perguntar. Aham. Aham.
Ó. Por causa das crianças. Eu acredito muito nisso. Ai, que lindo, glória a Deus. Arrasou. Que benção. Irmãos, deixa eu só acrescentar aqui para eu terminar, o Guto já pode vir, quem for encerrar. Eu trouxe aqui os livros, 2 livros diferentes. Esse livro aqui é o Alfa Bíblia Kids, não é um livro de uma amiga minha. Ela trabalha a alfabetização das crianças usando a Bíblia. Então, por exemplo, isso aqui é o evangelismo, por isso que eu trouxe ele, por causa do evangelismo. Lá na igreja nós vamos fazer uma turma de alfabetização usando a Bíblia. Então, a própria autora vai dar aula lá para as crianças. Então, se você tiver um filho de 6 anos, 7 anos, que está em fase de alfabetização, a gente vai ter alfabetização lá toda quarta-feira, 2 horários, tá? E aqui, por exemplo, vamos hoje estudar sobre Eva. Quem foi Eva? Vamos aprender a vogal E. Quem foi Eva? E aí você traz todo o contexto bíblico daquela criança, e a criança ela tem uma aprendizagem significativa. Ela está conhecendo o personagem, ela está conhecendo as letras e ela está linkando com a Bíblia, tá? E o Mala de Ideias, quem ganhou o Mala de Ideias mesmo? Ah, tá. E o Mala de Ideias é o meu primeiro livro, é um livro muito especial, meu primogênito, é um livro de ideias para você usar o ano inteiro. E aqui tem ideias para você ensinar missões para as crianças, tem estratégia para você fazer evangelismo com as crianças. Então, tem aqui, até deixei separado, ó. Tem uma página que é só de evangelismo. Então, evangelismo criativo, evangelismo em circuito, Operação Crianças para Cristo, Tendas do Plano da Salvação, Carteiros de Cristo, Geração de Adoradores, Clube dos 10 e por aí vai. Então, tem várias estratégias para você usar, tá bom? Então, eu trouxe aqui, não trouxe muito, trouxe acho que 10 desses, 5 desse. Então, você levando, você vai abençoar o meu ministério, as minhas viagens missionárias. E a minha oração, toda vez que eu pego os livros, é que seja bênção na sua vida. Você está sendo bênção na minha e eu espero que os livros sejam bênção na sua também. Então, se contribuir um cabelinho de minhoca no ministério infantil da sua igreja, a gente já fica satisfeito. Tá bom? Então, obrigada por tudo. Deus abençoe. Obrigada por vocês passarem esses 20 minutos. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? 40 reais o livro.